Você confia no INSS? Então por que não começou a se planejar para o seu plano de aposentadoria? Hoje eu vou te mostrar em detalhes qual a diferença entre a previdência pública e a previdência privada e o porquê você deve começar a se planejar o quanto antes para a sua aposentadoria. A previdência pública funciona no regime de repartição. Os trabalhadores de hoje pagam as aposentadorias de hoje. Só que a gente tem um déficit muito grande. Por quê? As pessoas estão cada vez vivendo mais. E isso é bom, por causa da medicina, do estilo de vida, as pessoas estão se cuidando mais, então elas estão vivendo mais e com isso ficam mais tempo ganhando aposentadoria. Só que em contrapartida, a gente tem cada vez menos pessoas entrando no sistema para trabalhar de regime de CLT. Com isso eu tenho um rombo muito grande. Por quê? Antigamente eu tinha, exemplo, 10 pessoas trabalhando para pagar uma, duas aposentadorias. Só que essa proporção ela foi cada vez diminuindo mais e em 2050 estima-se que ela vai se igualar ou até mesmo ultrapassar. Eu vou ter mais gente aposentada do que gente trabalhando. Por quê? Com os novos regimes de trabalho, exemplo, Uber, entregador, muitas pessoas não estão contribuindo, não trabalham de carteira assinada. E tem muitos jovens que nem trabalham, que são aqueles nem estuda, nem trabalha. E com isso, esse rombo ele só está aumentando. O rombo de 2024 ficou em 309 bilhões. É muito dinheiro. E o governo está tendo que aportar. Vai chegar um momento que essa conta não vai fechar. A nossa receita está muito próximo dos nossos gastos. Então vai chegar um momento que essas contas vão entrar em colapso se nada for feito. Em 1980, a gente tinha 7 brasileiros trabalhando para pagar um aposentado. Hoje, em 2025, a gente tem 2,3 brasileiros para cada um aposentado. E essa proporção ela só vai diminuindo. Vai chegar um momento que eu vou ter menos pessoas trabalhando com mais pessoas aposentadas. Por quê? Antigamente as pessoas tinham muito mais filhos, tinha muito mais pessoas entrando no mercado de trabalho. Meu exemplo mesmo, a minha avó teve 8 filhos, a minha mãe só teve 1 e eu ainda não tenho filho. Então, esse mecanismo para manter essa engrenagem rodando está cada vez piorando mais. Por quê? A gente sabe que tem vários roubos, muitas fraudes no sistema e o sistema já não é mais robusto igual era antigamente. Essa proporção que eu falei para vocês, de 7 pessoas trabalhando para pagar um aposentado, está caindo ano a ano. Cada vez mais, esse déficit, esse rombo, ele aumenta. Então, a gente precisa tomar medidas agora. A gente precisa planejar nossa aposentadoria. Não dá mais para depender do INSS, ficar dependendo do governo. Entra governo, sai governo e só fala em fazer reforma. E a reforma cada vez aumenta mais a idade. Vai chegar um momento que vai ficar insustentável. Você não vai conseguir se aposentar. Eu lembro quando eu entrei na indústria, você tinha o direito de se aposentar com 25 anos de contribuição. Por quê? Porque você tinha aquele regime especial, pela curiosidade, insalubridade, eram alguns fatores. E isso a gente perdeu. Outras profissões, mergulhador, segurança, que tem um serviço mais arriscado, também perdeu esses benefícios. E ano após ano a gente vê que está aumentando, entra governo, sai governo, sempre fazendo uma nova reforma. E já está se falando para o próximo ano, tem que fazer uma nova reforma, porque o sistema está entrando em colapso. O próprio presidente do TCU, Tribunal de Contas da União, falou que se nada for feito, vai faltar dinheiro para pagar os aposentados daqui a 5 anos. Ah, Peter, 5 anos é muito tempo. O governo vai arrumar uma alternativa. Vocês acham mesmo? Olha o país como está. Vocês estão enxergando alternativa? Então, você é responsável pela sua aposentadoria. Você é responsável pelo seu futuro e da sua família. Não confie isso a ninguém. Com todos os exemplos que eu falei aqui, vocês sabem que o sistema é insustentável. Não tem como manter esse sistema por muito tempo.
Por isso que muitas pessoas estão buscando outras alternativas. Peter, e quais são essas outras alternativas? Uma delas, a previdência privada. Na previdência privada, você vai se organizar e vai falar quanto você quer aportar por mês, quanto você quer receber na aposentadoria, por quanto tempo. Então você consegue se programar. Você é responsável pelo seu futuro e da sua família. Você não vai ficar dependendo do governo. Lá quem faz o aporte mensal é você, quem olha o rendimento é você, quem escolhe o melhor plano é você. Então, está sobre o seu controle. Você não está designando essa responsabilidade para outra pessoa. É você que é responsável por controlar e por planejar seu futuro e da sua família. Beleza, Peter. Entendi que a previdência privada é uma ótima alternativa. E o que é uma previdência privada? Previdência privada é o seu planejamento de investimento a longo prazo. Então, você vai escolher um local para fazer esse investimento. Exemplo, hoje a gente tem diversas empresas que fazem a previdência privada. Eu tenho a Porto Seguro, que é uma ótima empresa. Eu tenho a XP, eu tenho o Itaú, eu tenho o Brasilprev. Eu tenho algumas alternativas que são boas empresas, que são empresas grandes, que têm bastante capital, que o índice de reclamação é bem baixo, o índice de resolução de problemas é alto. Então são empresas sérias que você vai conseguir fazer esse aporte e vai ter uma segurança. Então, como é que funciona? Você vai fazer aporte mensal ou você vai fazer um único aporte. Depende do que você quer. Qual o valor que você quer se aposentar? Eu quero me aposentar com 3 mil reais. Eu quero me aposentar com 5 mil reais. Tá, e por quanto tempo você quer receber essa aposentadoria? Eu quero receber por 20 anos, por 30 anos. Então, a gente vai fazer uma conta para ver qual o montante, qual o valor que eu preciso juntar, que eu preciso investir para que eu precise ficar esse tempo só aproveitando meus investimentos, que eu possa ficar 20 anos sem trabalhar mais, só recebendo uma aposentadoria lá. Então, é esse planejamento que a gente vai fazer. Eu tenho dois tipos de previdência privada. Eu tenho o plano PGBL e o VGBL. Qual a diferença? O PGBL é para quem faz declaração completa. Já o VGBL é para quem faz declaração simplificada. Por que eu tenho essa diferença? O PGBL eu consigo deduzir até 12% na minha declaração do imposto de renda. Então, eu tenho essa vantagem. Até 12% da renda bruta eu consigo colocar na declaração. Já o VGBL, eu não tenho essa possibilidade de colocar na declaração. Não tem como deduzir isso na declaração. E no regime progressivo ou regressivo, qual a diferença? No progressivo, é ideal para quem ganha um salário menor. Por quê? Quanto maior a sua renda, maior vai ser o imposto que você vai pagar. Já no regressivo, é ideal para quem vai deixar por muito tempo esse capital lá investido. Quanto mais tempo você deixar lá, menos imposto você deixa. Ele começa com 35% de imposto que você vai ter que pagar. E se você deixar a partir de 10 anos, você só paga 10% de imposto. Então, essa é a diferença do progressivo para o regressivo. Agora vamos falar de uma vantagem top que eu acho na previdência privada, que é a sucessão. O que significa isso? Peter, se eu vier a falecer, quem vai ficar com esse valor? Você vai escolher a sua família, a sua esposa, o seu marido, não importa. E esse valor vai direto para a pessoa. Não vai ter imposto em cima dessa herança, desse valor. Isso é uma ótima vantagem da previdência privada. Por quê? No INSS você contribui por 30, 40 anos. Esse valor que você contribuiu não vai direto para outra pessoa, não vai como herança. Se você não tiver uma mulher, um marido
para essa pessoa entrar na justiça e pedir o direito à aposentadoria, que muitas das vezes é um salário mínimo, essa pessoa nem vai conseguir ter esse benefício. Já na previdência privada, não. Esse valor que você acumulou 100, 200 mil, se você vier a falecer, ele vai direto para a pessoa que você deixou lá no plano de previdência. Então, você deixou a sua esposa lá no plano de previdência. Se você vier a falecer, esse valor vai direto para ela. Beleza, Peter. E como eu faço uma previdência privada? Então, a gente tem que analisar alguns pontos. O primeiro é o quê? Você quer um planejamento para aposentadoria, né? Então, é um planejamento ao longo prazo. Você tem que pensar, quanto eu posso investir todo mês nessa previdência? E por quanto tempo eu vou querer receber esse valor como aposentadoria? Vamos pegar como exemplo aqui, um investimento de R$ 285 por 40 anos, com uma taxa de 10% ao ano, que é uma taxa super tranquila. Só para vocês terem ideia, hoje a taxa de retorno está de 14%, tem lugar que está conseguindo até 15% ao ano. Então, estou sendo conservador, colocando 10% ao ano de retorno nesse investimento. Você vai ter acumulado 1.600.000 ao término desses 4 anos. Isso vai te dar quanto de renda mensal? R$ 7.900. Peter, e se eu fizesse esse mesmo investimento só na Previdência Pública? Se eu contribuir 295 na Previdência Pública, quanto que eu vou ter ao final dos 40 anos? Você vai ter uma aposentadoria de R$ 3.000, só que você não vai ter nada acumulado. Você não vai ter nenhum capital acumulado. E daqui a 40 anos, de repente, não vai ter nem mais aposentadoria pelo governo, do jeito que as coisas estão indo. Então, tá aí a grande importância de você se planejar e ter uma previdência privada. Você vai ter tanto esse capital lá acumulado, que no final você vai poder escolher se você quer receber todo mês ou se você quer receber no aporte único. Eu quero pegar 1.600.000 de uma vez, eu quero fazer outros investimentos. Você pode ter essa opção. Então, isso tudo faz parte do seu planejamento. Outros pontos importantes para você analisar. Você tem que escolher entre o plano PGBL e VGBL. O regime do seu imposto, você vai ter que ver se quer progressivo ou regressivo, baseado no que eu já te expliquei. E você vai ter que escolher um plano de previdência que não tem aquela taxa de administração, aquelas taxas. Tem algumas corretoras, alguns bancos que oferecem um plano de previdência, só que tem muita taxa. Então, um investimento de R$200 por mês, não é R$200 que está sendo investido, é 180, porque R$20 eles usam como taxa de administração, algumas taxas. Então, você tem que escolher planos que não tem essas taxas. Para quê? Para você acumular o máximo de capital. E escolher planos que tenham um bom retorno de investimento. Empresas que saibam investir, que te dão um retorno garantido, alto e com segurança, que é o mais importante. Então, por isso, você tem que pesquisar bem, escolher boas empresas. Não saia contratando seu plano de previdência privada com qualquer empresa. Eu vou deixar no link aqui também no vídeo algumas empresas que eu confio, já tive plano de previdência da Porto Seguro, gostei muito, fiquei bastante tempo. Não estou sendo patrocinado, só uma empresa que eu acho confiável. Tem a própria XP também, que é uma boa empresa. Tem a Brasilprev. Então tem algumas empresas bem robustas que vai te dar uma segurança grande. Peter, qualquer previdência boa? Não. Escolha com cuidado as empresas. Opte por empresas robustas, empresas grandes, que tenham bastante capital, bastante tempo no mercado. Vou deixar uma lista aqui para vocês com algumas empresas que eu acho confiável, empresas robustas, como XP, Brasilprev, Icatu, Porto Seguro, BTG Pactual. São empresas que estão bastante tempo no mercado, que sabem investir o dinheiro, que tem um retorno com a margem boa e segurança.
Então, é isso que a gente tem que analisar antes de fazer uma previdência privada. E principal, fugir dessas taxas, taxa de administração, essas taxas que só come dinheiro. Você tem que sair dessas taxas. Por quê? O seu objetivo é acumular o máximo de capital para você ter a sua aposentadoria. Vamos às desvantagens de uma previdência privada. A primeira desvantagem, liquidez. Não é um investimento que você tenha liquidez. Não é um dinheiro para você. Qualquer coisa que precisou, eu precisei de um dinheiro, vou tirar lá da previdência. Não é assim que funciona. Você vai perder dinheiro, vai pagar altas taxas e o principal objetivo não vai ser alcançado, que é a sua aposentadoria. Por isso que você tem que se planejar. Esse valor que você está guardando é para o seu futuro. É para a pessoa lá do futuro. Não é para você consumir agora. Para agora, tem outros investimentos. Tem reserva de emergência. Tem outros investimentos que tem a liquidez, que vai te dar aquela segurança ali ao curto prazo. Esse é um investimento de longo prazo. Então, você tem que se organizar, tem que fazer o planejamento. Para quê? Uma vez que você está fazendo o aporte, você não mexer nesse valor que você está aportando. Tenham em mente que tudo que vocês estão plantando hoje, vocês vão colher. Se você estiver plantando coisa boa, vocês vão colher bons frutos. Agora, se você não estiver plantando nada, ou se você estiver plantando só coisas ruins, você não vai colher o que você está esperando lá na frente. Você tem que ser responsável com você do presente e o você do futuro. Por quê? Você tem que ser responsável. Não coloque esse peso para ninguém. É você que tem que ser responsável. Não é o governo, não é a sua família, é você. Eu costumo sempre falar, quem tem o presente fácil vai ter o futuro difícil. Agora, se você tiver um presente difícil, você vai ter um futuro fácil. Não é difícil de passar dificuldade, difícil de depender de outras pessoas. Não é isso que eu estou falando. É sobre você agora adquirir conhecimento, agora fazer investimento, agora se conectar com pessoas certas. Porque lá na frente você vai colher esses benefícios. Então, comece a se planejar, estude, leia livros, fuja do que a multidão está fazendo. A multidão está na média. E muitos abaixo da média ainda. Então, queira estar com pessoas acima da média, pessoas que pensam a longo prazo, pessoas que pensam em investimento, que pensam no futuro. Você tem que ser responsável por você e por sua família. Não queira que outras pessoas sejam responsáveis por você. Não dependa de governo nenhum. Não importa se é de direita, de esquerda, não importa. Não dependa. Dependa apenas de Deus e do seu conhecimento. Eu tenho uma previdência privada e não me arrependo em nada do que eu fiz. Essa previdência que eu tenho é desde 2012. Eu mudei, eu era na Porto Seguro, depois eu fui trabalhar em uma empresa e a empresa tem esse plano de previdência, então é um ótimo investimento. Eu contribuo com uma parte, a empresa contribui com 50% do valor que eu colocar. Então, da minha visão, é um ótimo investimento. Eu estou tendo um rendimento mensal, como vocês podem ver aí, e eu estou acumulando um valor para o futuro, para o Peter de amanhã. Então, é esse planejamento que eu estou fazendo. Quando eu quiser mudar de carreira ou quando eu resolver me aposentar, eu sei que eu vou ter um valor, que eu não vou ficar dependendo da aposentadoria do governo, eu não vou ficar naquele medo. Será que eu vou receber? Será que esse mês o governo vai pagar a aposentadoria? E uma aposentadoria que tem um teto. O teto hoje deve estar beirando R$8.000. Então não importa se você ganha mais de R$8.000, você vai ganhar um teto. Então, daí a importância de você fazer o planejamento da sua carreira, da sua vida. Invista em uma previdência privada. É isso, galera. Se gostou do conteúdo, curte, compartilha, se inscreva no canal e não dependa de ninguém. O maior responsável pelo seu sucesso e pelo seu fracasso é você.